Uma boa noite a todos, meus amigos. Mais uma vez, um motivo de alegria muito grande para nós podermos estar aqui reunidos hoje, nessa noite, com cada um de vocês. Hoje, tendo a oportunidade de abordar um tema do Evangelho, um tema muito bonito, um tema muito adequado para os dias de hoje, como todos do Evangelho, mas esse em especial, o capítulo 19, ele traz a fé que move montanhas. Puxa vida, quantas vezes nós já ouvimos essa frase, a fé que move montanhas. Isso faz com que nós pensemos, com que nós reflitamos, na verdade, com relação, poxa, qual a intensidade de uma fé dessa magnitude? Existe essa fé? De onde vem essa fé para cada um de nós? É nesse sentido, antes até de adentrarmos ao tema, que nós podemos tecer uma reflexão um pouco mais voltada a nós mesmos, às nossas dificuldades, às nossas aflições e o que representa a fé diante desses momentos, diante dessas circunstâncias próprias para esse período de aprendizado e de evolução necessário a cada um de nós. Nós vamos observando o seguinte: poxa, de onde vem essa fé? A fé, a gente aprende, a fé é inata. Inata no sentido de que já vem conosco. Importante nós lembrarmos um aspecto muito interessante, é que nós, todos nós, sem exceção, preparamos-nos para esse retorno. Todos nós, todos aqueles espíritos em condições, aqueles que têm discernimento, se prepararam realmente com o objetivo de virem para cumprir um propósito evolutivo, para darmos conta de um aperfeiçoamento que nós ainda não demos conta em outros momentos existenciais. E por conta dessa compreensão, desse conhecimento, dessa certeza e dessa convicção, é que na espiritualidade nós nos preparamos muito para retornarmos e conseguirmos, ou pelo menos buscarmos conseguir pôr em prática esse projeto de evolução tão importante e tão necessário a cada um de nós. Essa convicção, essa certeza, essa fé que é inata, que veio conosco, então, ela está aqui conosco, mas veio do período em que nós nos preparamos na espiritualidade. Isso nós trouxemos conosco. E é nesse sentido que a gente aí então retorna e chega aqui com a grande oportunidade. Agora nós vamos vivenciar as experiências da provação, às vezes da expiação, quando são mais complexas, mais difíceis. A gente vê que tem uma característica de natureza reparatória e isso exige muitas vezes uma fé, uma força, um ânimo muito maior para que nós consigamos vencer esses estágios. O tema de hoje, como eu disse, ele está no capítulo 19, é o item 11. Então ele fala fé, mãe da esperança e da caridade. Olha que bonito. Vamos ler só 2 parágrafos e depois a gente os comenta. Diz o seguinte: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são a consequência da fé. Essas 3 virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiver fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construísse sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Vamos parar por aqui e aí a gente aproveita
para comentar o assunto. Olha só que coisa. Então, nós observamos o seguinte, veja só. Na espiritualidade, o grau de compreensão das nossas necessidades, dos nossos ajustes e acertos, tem uma natureza muito ampla, uma convicção muito grande, uma vez que lá nós temos claramente a objetividade que nos aguarda, os ajustes e os acertos a serem vencidos. É nesse sentido que quando a gente se prepara na espiritualidade para retornar, nós alimentamos o nosso espírito de uma coragem, de um ânimo, de uma força muito grande. Para quê? Para que ela nos dê a sustentabilidade necessária para que nos momentos, diante das circunstâncias que a nós vierem a serem impostas, nós tenhamos a possibilidade de vencê-las uma a uma. E isso não faz com que nós pulemos etapas, não faz com que nós, por exemplo, passemos por sobre as provas. Não, nós vamos vivenciá-las, cada uma delas. No entanto, tudo vai da forma que nós as enxergamos. Então nós vamos passar pelas dificuldades? Vamos, mas vamos passar pelas dificuldades como que se fortalecidos, animados, convictos, confiantes estivermos. Imagina uma coisa, pensemos nós, todos nós, diante do conjunto de circunstâncias, diante das provas, das dificuldades da vida. Nós vamos, diante delas, desanimando, entristecendo, desanimando, desacreditando a possibilidade de vencê-las. Qual será, na verdade, o fim dessa nossa jornada com tantas necessidades? Certamente teremos conseguido contribuir conosco mesmos muito pouco, porque teremos desistido, teremos desanimado, teremos entristecido, teremos nos enraivecido contra tudo, contra todos e muitas vezes até contra Deus mesmo. É nesse sentido que o tema de hoje, ele busca nos mostrar, na verdade, que a fé, mãe da esperança e da caridade. Mãe da esperança, o que quer dizer? No momento em que nós buscamos alimentar o nosso espírito com essa convicção, mas não uma convicção embasada no nada, eu sei que eu tenho que acreditar, não. O Espiritismo nos mostra claramente a importância da fé racional, da fé raciocinada, que faz com que nós compreendamos que, de verdade, nós não estamos aqui por acaso, senão para dar cumprimento a essa trajetória fundamental para o nosso progresso. Nós não chegaremos a níveis evolutivos mais amplos sem que antes tenhamos passado por esse ciclo de um plano de provas e de expiações. Enquanto nós não conseguirmos aplacar as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todos os gêneros de sentimentos que são derivativos disso que vai em nós de naturezas menores, nós não conseguiremos dar conta daquilo que é a missão de cada um de nós. E é nesse sentido que quando se fala que a fé é mãe da esperança, nós trazemos conosco, como dissemos, do quão inata ela é, nós trazemos conosco o quê? Esse ânimo, a esperança, a convicção. Nós vamos passar. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, a gente olha para determinadas pessoas passando por provações, passando por circunstâncias, muitas vezes, de naturezas tão adversas, e a gente fala, onde essa pessoa encontra tanta força? Onde a força para passar por isso tudo? Dissemos, a fé vem conosco, é verdade. Essa fé que vem conosco, quando nós buscamos, por conta dessa convicção, uma ligação com Deus, pedindo a Ele, nos dê força, coragem, ânimo, para suportar, para passar pelo ciclo que for, claro que isso é energia trocada. Claro que Deus nos atende, nos dando condições de nós vencermos. Essa é a razão pela qual nós nos deparamos muitas vezes, torno a dizer, com aquelas pessoas com provas de naturezas tão amplas, e você fala, nossa, não há esmorecimento naquela pessoa, não há desânimo naquela pessoa, ela vai em frente. De onde vem isso? Vem do seu próprio ser,
mas vem de Deus também quando com Ele buscamos nos comunicar. É nesse sentido que, como o texto fala, a fé, mãe da esperança e da caridade, nos remete a uma observância de natureza muito ampla, muito bonita, no sentido de que nosso mestre deixou nítido e claro que fora da caridade não há salvação, não há evolução. A gente sempre comenta isso nos nossos vídeos, nas nossas apresentações. E observemos o seguinte: o que ele quer dizer com isso? Porque não existe a fé sem a ação. Não existe aquela fé, na verdade, sem obras. Não existe. Que fé é essa? Ah, eu tenho muita fé em Deus, eu sou uma pessoa que acredito em Deus piamente. Puxa vida, se Deus é amor, e o nosso mestre enalteceu a necessidade desse sentimento vir a ser transformado em caridade, a fé é mãe da esperança que nos fortalece, mas é o impulsionador da caridade, o impulsionador do bem, o impulsionador dessa potencialidade da qual nós somos dotados, que é a capacidade de cada um de nós de amarmos ao outro como a nós mesmos. Podemos chegar nesse nível. Não necessariamente estejamos nesse grau de compreensão, mas podemos nitidamente chegar nisso. É nesse sentido que a gente observa, e é bem claro, na verdade, que, puxa vida, o que adianta eu acreditar, o que adianta eu estudar, eu compreender, eu ter um entendimento extraordinário sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, no nosso caso, um conhecimento muito amplo a respeito do Espiritismo, que bonito, que bacana, mas se não houver as obras, se não houver a realização, se não houver a prática, e a prática se chama caridade. A exteriorização do sentimento de amor se dá através da caridade. Justamente o fato de alimentarmos no nosso ser essa confiança, essa convicção, por isso que chama mãe da esperança, né? Essa esperança em nós de darmos a chance a nós mesmos de vencermos essa jornada. De que forma venceremos? Venceremos, meus amigos, se buscarmos exteriorizar através da prática do bem. Se buscarmos fazer de nossas jornadas, jornadas pautadas pela ação do bem. Pela ação que nos convida a olharmos ao outro com outros olhos. A ação que nos convida a buscarmos as dores, as aflições, as angústias alheias e, de alguma forma, buscarmos mecanismos de minimizá-las. Como nós gostaríamos que fosse feito a nós se na situação daquele nosso irmão nós estivéssemos. Não é assim que funciona? Então esse texto, esse tema do Evangelho, ele nos traz uma possibilidade de reflexão muito bonita, muito profunda, buscando demonstrar para nós que funciona mais ou menos assim. Nós nos preparamos para vir, nós nos fortalecemos. Aqui estando, confiantes de que podemos vencer essa jornada, essa etapa. E quando a gente fala vencer, não é vencer ninguém, é vencer a nós mesmos, vencer as nossas próprias falhas, as nossas próprias imperfeições. Então, buscando vencê-las, nós temos a possibilidade do quê? De verdadeiramente enxergarmos os mecanismos para que isso se dê. E o mestre deixou muito claro, o mecanismo é através da ação. Eu me recordo, tendo tido a oportunidade de ler um pouco mais a miúde a história de Madre Teresa de Calcutá, e ela dizia, na verdade, ela não gostava de dar entrevista, ela não gostava de muita prosa, não gostava, ela gostava da ação. Ela o tempo todo o tempo, ela estava atenta a quem ela poderia, de alguma forma, ajudar, a quem ela poderia alcançar com aquele olhar fraterno, rígido. Ela era muito rigorosa quanto à literatura que trata dela, da biografia dela, mas ela sempre atenta à dor alheia. Então ela dizia, na verdade, o seguinte: de nada adiantaria ela ter criado a ordem que ela criou e ela ficar o dia todo simplesmente orando. Por quê? Não adiantaria a oração se ela não praticasse. Não adiantaria ela simplesmente estar
exteriorizando a fé dela diante das pessoas que com ela estavam ali através das palavras, se não houvesse obras. E Madre Teresa pautou a sua existência pelas ações, pelas obras. Então, não é o fato dela não ser espírita que nós não poderíamos ou não deveríamos citá-la, porque ela é modelar no sentido de obras, no sentido de ações. Não imaginemos, na verdade, que concluiremos com louvor, com êxito, essa nossa jornada, simplesmente por dizermos: poxa, eu tenho profundo conhecimento do cristianismo, do espiritismo, sou um espírita há tantos anos. Puxa, isso não é sinônimo, absolutamente não é sinônimo de vencermos as nossas imperfeições. Ao contrário, o fato de termos tido a oportunidade do conhecimento nos dá a possibilidade de sabermos, então, por conta desse conhecimento, que o caminho a ser seguido é o caminho da prática, é o caminho do amor, é o caminho da convicção, e que se nós buscarmos a introspecção, buscarmos os nossos sentimentos mais profundos, nós vamos ver que nós somos impulsionados pela nossa consciência espiritual a praticar. Por quê? Porque preparamos-nos para isso na espiritualidade. Pedimos para vir, para realizar, para fazer. Essa é a fé, aquilo que está dentro de nós, que nos convida a nos movimentarmos, deixarmos de lado tão somente estereótipos, só teoria. Não, é buscarmos enxergar no outro a grande oportunidade. Madre Teresa, só mais uma vez citando, ela dizia o seguinte: ela era apenas um lápis. Quem escrevia era Deus. Façamos-nos lápis. Permitamos que Deus possa escrever por nós, mas de que forma? Ele já o fez no momento em que ele permitiu que nós tivéssemos a possibilidade de compreender que o lápis que escreve são as obras que podemos realizar. Ao escrevermos, estaremos escrevendo, na verdade, o que fizemos, o que buscamos fazer, o que esteve ao nosso alcance, e com a fé que Deus permitiu que cada vez fosse mais ampla em nós, tivéssemos a capacidade de enxergar o outro e amá-lo de uma natureza, de uma forma que nós de verdade pudéssemos exteriorizar o sentimento de amor através da caridade. Meus amigos, esse tema é um tema de reflexão, é um tema que nos convida a observar a compreensão de cada um de nós com relação à fé, pois que a fé está em nós, é íncita, veio conosco. Pratiquemos, enxerguemos o outro, enxerguemos ou busquemos enxergar as dores, as aflições e as angústias alheias, e dessa forma certamente estaremos fazendo bom uso do lápis que o nosso Deus misericordioso confiou a cada um de nós. Muito obrigado a todos os meus amigos aí do Centro Espírita Deolindo Alves, muito obrigado a cada um de vocês que assiste os nossos ouvidos, aos nossos vídeos. Que Deus os abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Boa noite.